Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o seu servo, pastor Daniel Coelho, e hoje, mais uma vez, vamos compartilhar da poderosa palavra do nosso Deus com a nossa querida lição da CPAD, com o tema A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus por esta lição, glória a Deus por sua vida, glória a Deus por sua família. Nós iremos meditar hoje um tema maravilhoso, um tema espiritual, e de vez em quando eu vou estar olhando para o lado, porque o slide, o estudo está aqui, então preciso olhar, interagir também com o notebook. Peço você que, além de assistir, compartilhe, convide os seus amigos, convide os seus irmãos, copie o link e mande para a sua igreja. Geralmente começamos 8h30, devido a alguns problemas técnicos, nós vamos começar um pouco mais tarde, mas com a mesma profundeza, da palavra de Deus, porque ela é a fonte de toda a sabedoria e de todo saber. Já estamos aqui com irmãos, assistindo, já iniciaram aqui, Jean Patrocínio, uma Helena, enfim. Então continue conosco, você que tem a sua lição de número 4, a iluminação espiritual do crente. Olha o tema, a iluminação espiritual do crente. Na capa da revista tem esse título, uma Bíblia aberta e um homem com as mãos abertas. Então, a iluminação espiritual do crente vem da onde? Da gloriosa, da poderosa, da perfeita, da inerrante, da infalível palavra de Deus. Quer ser iluminado, quer ser abençoado, então o caminho, a resposta é a poderosa, gloriosa palavra de Deus. O texto ouro, ou que nós chamamos de texto ouro, que é o ouro da lição, podemos dizer assim, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios 1:17. Duas coisas que Paulo pede, que nós recebemos o espírito de sabedoria, e de revelação. A revelação aqui não é essas das quartas, quintas, sextas que você encontra pelos dias de hoje. Não estou criticando, mas estou mostrando que não é. Paulo está trazendo aqui uma revelação para os novos convertidos a Cristo, aos novos membros do corpo de Cristo, dizendo: olha, há uma revelação para você. A salvação é para todos. Fazemos parte do mesmo corpo, que recebemos a sabedoria pelo mesmo Espírito. É o único que é Cristo. Então, Paulo está trazendo uma revelação gloriosa para os novos convertidos. Olha só a verdade prática, aquilo que nós precisamos pôr em prática. Olha, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas, conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A eleição, nós explicamos na semana passada, está lá no canal do YouTube e também do meu Facebook. Mas preste atenção aqui, olha só, conferidas aos eleitos. Então, a iluminação espiritual, ela é concedida, ela é dada, é direito de todos aqueles que são participantes da eleição. A eleição onde? Em Cristo. Então, todo aquele que em Jesus, todo aquele que se entregar à obra maravilhosa de Jesus, todo aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele tem uma iluminação espiritual, ou riquezas espirituais, que nós vamos conhecer a partir de agora. As verdades, a leitura bíblica em classe, eu não vou ler toda, por causa do nosso tempo, mas eu quero ler duas partes, que está em Efésios, capítulo 1, verso de número 21, 22 e 23. Por favor, preste atenção, olha só. Acima de todo principado e poder, e potestade, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro,
e sujeitou a seus pés, e todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, que Deus manifestou em Cristo a ressurreição, o poder, a graça. Então, em Cristo, nós estamos ligados a Deus. E através de Cristo, nós passamos a ser o corpo espiritual, a igreja espiritual. E Cristo é o cabeça da igreja. Então, nós somos iluminados por uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Nós somos guiados por uma palavra perfeita. E essa palavra perfeita é a preciosa, gloriosa palavra de Deus. E nós temos um Espírito que guia a minha vida, que guia a sua vida, que orienta a sua vida e que orienta a minha vida. Iluminação espiritual do crente. Graças ao bondoso Deus. Na aula de hoje, eu quero frisar, mostrar para você 3 pontos que precisamos compreender nessa lição. Creio que a maioria já leu essa aula, já leu essa lição. Se você não tem o slide, me peça, que eu vou mandar para você de uma forma dinâmica, totalmente de graça, tá bom? Não cobro por nada. Olha só, o objetivo da lição são 3 pontos. Primeiro, destacar a vocação e as riquezas da gloriosa inclusas na herança divina. Segundo, salientar a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E terceiro, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. O que nos espera aqui são coisas grandes, são coisas gloriosas nesta manhã. Mas o ponto 1, destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Essa lição está totalmente ligada no ponto 3, na lição domingo passado, que eu expliquei. Então, quem participou da aula passada vai ter uma compreensão melhor. Lógico, se você não participou, você vai ter uma compreensão também boa hoje, em nome de Jesus, tá bom? Então, todos ligados aí, agradecer. Eu já estou vendo gente compartilhando, membros da nossa congregação. Não tem como eu ver todos, porque eu estou falando com você, olhando aqui e por dentro pedindo graça ao Espírito Santo para clarear a sua vida, iluminar a sua vida. Mas eu vi aqui a Monique compartilhou, o Leandro Denadai. Então agradeço vocês que estão assistindo, compartilhando. A nossa introdução, da aula de hoje, ela é muito profunda porque ela traz para nós aqui pontos importantes. Eu não vou ler todo, mas eu vou trazer alguns pontos da nossa introdução. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Quer dizer, uma longa sentença. Não é curta. Não vamos explicar em 1 hora, não tem como. Mas olha só alguns pontos. Ação de graça, oração intercessória, confissão de louvor. 4 pontos aqui. Ação de graças, oração intercessória, confissão de louvor e exaltação. 4 pontos fundamentais. Olha só. Nessa sentença somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição. Ação de graça porque somos salvos. Ação de graça porque não foi nossos esforços, não foi a nossa grandeza, mas foi o amor de Deus. Ação de graça. Glorifica a Deus, intercessão, olha só, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos. Tem alguém intercedendo por você e sabe quem ele é? O Espírito Santo. E se você estava dormindo, demônios voando para lá e para cá, passou porque não me atingiu. Tem o Espírito Santo intercedendo por nós, orando por nós, clamando a Deus por nós.
confissão de louvor, meu irmão. Que haja um sorriso hoje no seu rosto, aonde você for. Independente das lutas, problemas, provações, que haja um sorriso bonito aí no seu rosto. Mas um hino na sua língua. Assim, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. A iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Lembra do texto ouro que eu falei? Paulo, ele ora, ele roga, ele suplica que nós recebemos a sabedoria e a revelação. Por quê? Para compreendermos quão grandiosas são as bênçãos de Deus para a nossa vida. Precisamos do Espírito Santo. Somente com Ele nós vamos compreender o quão poderosa, quão bondosa, quão generosa é a ação de Deus para com minha vida e para com sua vida. Meu irmão, nenhum carnal consegue compreender as coisas de Deus. Nós podemos admirar o sol, nós podemos admirar a lua, nós podemos admirar o crepúsculo, as cachoeiras, a beleza de um bebê nascer, mas só através do Espírito Santo, vendo todas essas coisas, podemos dar ação de graça, intercessão a Deus, agradecendo, glorificando. Somente com o Espírito Santo vamos compreender a grandeza da obra poderosa de Deus em nossas vidas. Eu louvo a Deus por sua vida, eu louvo a Deus por minha vida, porque nós somos amados, nós somos protegidos, nós somos guardados por um Deus tão grande. Eu vou contar uma pequena experiência rápida. O meu filho, meu primogênito, ele tem 5 anos e nós temos um filho, né, outro bebezinho com 8 meses, que é o Carlos Daniel. E a gente ama os dois, não tem como dizer quem ama mais um ou ama mais outro. E por a gente dar carinho ao pequeno, né, o meu filho um dia diz: pai, você ama mais o meu filho do que eu. E aquilo dói, porque a gente ama, né? A gente ama os dois, não tem como você escolher quem amar mais. Amor não se escolhe, amor se ama. Olhei para ele, abracei ele, levei ele para passear e por dentro eu falei: se ele soubesse o quanto que eu amo ele, né? Se ele soubesse o quanto ele me faz bem, ele não ia falar isso. Mas o que levou ele a falar isso? O ciúme, né? Ele vê o pequeno, o Carlos Daniel, pegar para fazer dormir, e ele sentiu aquilo, mas se ele soubesse o quão grande é o meu amor por ele, não falaria isso. Isso é para mostrar para você. Você precisa do Espírito Santo para compreender o quanto Deus te ama. Tem gente que acha que não é amado. Tem gente que acha que não é querido. Meu amado, não estou falando. Mas há um alto índice de suicídio nessa pandemia. Há um alto índice de tentativa de suicídio. Pessoas que estão à base de remédios. Pessoas que estão na depressão. Entenda uma coisa. Vamos falar para eles e para elas. Vamos levar essa palavra gloriosa que Deus ama a todos. Que a iluminação das riquezas espirituais são grandiosas. Só sofre de amor quem não sabe que é amado. Vamos levar para o mundo o amor de Deus. A revelação que Deus amou o mundo de uma maneira grande, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas que venha ter a vida eterna. Glória a Deus. Ponto 1. Marque aí na sua revista
Me acompanha em nome de Jesus. Olha só, que tema glorioso. A esperança da vocação e as riquezas da glória. 2 pontos. O primeiro ponto, ele é dividido em 2 tópicos. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Olha só, o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a herança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Então nós precisamos de uma iluminação. O apóstolo Paulo orienta aos Efésios acerca da nossa vocação e das riquezas da glória. Vamos tentar explicar isso. Primeiro, a ação de graça. Olha só. O apóstolo se alegra em dar graça a Deus pela vida dos eleitos. Paulo está glorificando, dando graça a Deus pelos que foram salvos. Eu sou de um tempo que a igreja, ela festejava quando uma alma se entregava a Cristo. Era irmãos, culto nos domingos às 3 horas da tarde, obreiros saíam para entregar folhetos, jovens, culto na praça, e nessas caixas bonitinhas de hoje não, era caixão, aquelas caixas enormes, e tinha que ficar segurando o cabo do microfone, porque a voz sumia. Por quê? Porque as pessoas tinham a alegria de ver o seu irmão ser salvo, transformado pelo poder do Evangelho. Paulo, quando chega em Éfeso, ele escreve, melhor Éfeso, fala assim, olha, a Deus, no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus, ele glorifica a Deus, ele dá ação de graças a Deus pela salvação daquelas pessoas que erram, adúlteros, mentirosos, enganadores, amantes de si mesmo, mas agora não. Agora uma nova vida em Cristo Jesus. Então a primeira coisa, ele intercede para que seja concedida aos eleitos o espírito de sabedoria e de revelação. A minha oração, a oração do apóstolo Paulo, é para que os novos convertidos, os irmãos da cidade de Éfeso, e a minha oração é para que você, que está me assistindo, receba esta palavra e entenda quão gloriosa é. Olha a sua vida antes de Cristo e olha a sua vida agora com Cristo. Olha quanta mudança, olha quanta diferença, olha quantas coisas mudou na sua vida depois que você entregou a sua vida a Cristo. Ação de graça é isso, é glorificar a Deus pela vida daqueles que são salvos. Outrora mentiroso, enganador, fornicador, assassino, transformados pelo sangue, transformados pela palavra. Quem olhava para aqueles irmãos de Éfeso, cruéis, pecadores, imundos, imorais, mas quando olhava para eles agora em Cristo, uma vida santa, uma vida irrepreensível. É isso que Cristo faz na vida do homem. É isso que Cristo faz na minha vida, na sua vida. Ele também fala de qual impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinadas por Deus. Paulo fala, olha, é impossível o homem enxergar a graça, a salvação, a redenção, as riquezas espirituais sem a iluminação do Espírito Santo. Eu aprendi na Assembleia de Deus acerca de Deus. Culto ao ar livre. Povo que não tinha preguiça de fazer culto de manhã, de tarde, de noite. Mas também um povo que o culto não começava com louvor. O culto começava com oração, de joelhos. Somente com os joelhos no chão, com a nossa alma no céu, as grandezas de Deus. Barriga cheia não adianta. Precisamos ter vida de oração. Precisamos ter vida de consagração. Meu amado irmão, somente com o Espírito Santo vamos compreender o quanto a igreja de Cristo
ela é vencedora. E enquanto ela precisa ser intercessora nesse momento, a igreja precisa entender que há pessoas se suicidando nesse momento, mulheres sendo espancadas dentro de casa, pessoas passando fome nesse momento, pessoas se entregando às drogas. Mas entenda uma coisa: a guerra é espiritual. Vamos distribuir cestas, distribuir kit com máscara, álcool, sim. Vamos fazer ação social, sim. Mas jamais vamos deixar de ser uma igreja que ora, uma igreja que busca santidade, uma igreja que busca ser irrepreensível. Porque antes da guerra física, há uma guerra espiritual. Só vamos compreender isso com o nosso amado, querido Espírito Santo, chamado de Divino Conselho. Olha só, ele também fala: o Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança, a grandeza do poder de Deus. É muita coisa, né, para falar aqui. Quem nos chamou não foi homem. Quem nos chamou foi Deus. Se entrega ao seu chamado. Se entrega a Deus. Porque o mesmo Deus que me chamou é o mesmo Deus que te chamou. Lógico que Ele capacita pessoas de maneiras... Capacita todos que Ele chama. O ponto 2, a esperança da vocação. Eu dividi porque é grande, né? Diz assim só. Deus chamou pessoas no passado. Ou seja, uma chamada em que Ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, do qual fazemos partes. Então, antes mesmo de você nascer, antes mesmo do haja luz, Ele te chamou. Segundo, a chamada abrange serviço. A chamada, ela vai aonde? Serviço, presta atenção aqui. Santificação no presente. Ele te chamou no passado, mas Ele te chama para o serviço e para a santificação aonde? No presente, agora. O ontem já foi. Hoje é o dia de você ser santo, de buscar a santidade, de buscar uma vida irrepreensível de Deus. É hoje, é agora. Olha só, continua. Isto é irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Olha só, terceiro, né? A participação gloriosa no futuro. Ele me chamou no passado, Ele me santifica hoje, e no futuro, olha só, que compreende a vida eterna, a esperança de conhecer Deus face a face. Existe promessa maior do que essa, meu irmão? Eu tenho promessa de ser pregador, eu tenho promessa de ser cantor, eu tenho promessa de ir para os 4 cantos da terra. Para de ser bobo. Isso aqui que é promessa, isso aqui que é coisa gloriosa, isso aqui que é razão da igreja da glória, dizer aleluia. No futuro, bem próximo, veremos a Deus face a face. Os discípulos foram fazer o ir de Jesus, voltaram alegres, felizes. E por que estão alegres? Expulsamos enfermos, curamos os enfermos, expulsamos demônios. E os calma aí, rapaz. Não se alegrem com essas coisas. Se alegrem em ter o nome de vocês escrito no livro da vida. Oh, glória a Deus. Que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa. O terceiro ponto. As riquezas da glória.
geralmente os comentários aparecem depois para mim, né? Então, se você estiver entendendo, compreendendo, vai falando aí, tá bom? Compartilhando, dando as suas opiniões, isso é importante aqui para mim, me ajuda. As riquezas gloriosas da sua herança. Presta atenção aqui, olha. Então os salvos tomarão por posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Então nós, salvos em Jesus, eleitos em Jesus, tomaremos posses. Vamos tomar posse. Entenda uma coisa, daquilo que é nosso em Cristo Jesus. Sem Jesus, sabe o que nós temos? Condenação. Com Jesus, vida. Há uma frase poderosa no livro de Apocalipse: ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não sei se você percebeu, mas eu nunca vi um período de deslealdade como os dias de hoje. Deslealdade na fé, deslealdade nas religiões, deslealdade na política. As pessoas não conseguem mais ser leais. Entenda uma coisa, para você alcançar a vida eterna, você precisa ser leal à palavra, leal às promessas de Deus. Olha quem fala, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós vamos tomar posse daquilo que é nosso, em nome de Jesus. Há um texto que eu creio que em quase todas as minhas pregações e orações a Deus eu cito, que é Romanos 8:37. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Ao hino da harpa 400, em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus. Em Jesus. Assim diz, desfruto a paz de Deus. Que coisa gloriosa. Então, em Jesus, somos mais do que vencedores. Amém? O segundo tópico, ou segundo ponto, é muito glorioso também. Preste atenção nesse ponto. Diz assim: a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade, a eficácia desse poder que opera em favor do crente. Paulo ele tenta em Efésios capítulo 1 trazer a revelação para nós dessa grandiosa. E olha que eu estou falando aqui, explicando aqui, e quanto mais eu falo, mais vontade de falar me dá. A revelação é tão maravilhosa, só que é impossível falar disso sem o Espírito Santo. Então Paulo fala da grandeza, da força do poder divino. O poder de Deus que opera em nós, através de Cristo, é imensurável. Podemos falar, mas explicar por completo, em 1 hora, 2 dias, 1 ano, é pouco. É pouco tempo. Porque é muita coisa grandiosa, é muita coisa maravilhosa para as nossas vidas. Então, meu amado, faça uma ação de graça hoje. Glorifique a Deus com a sua boca, no seu status lá da sua rede social. Jesus Cristo mudou meu viver. Eu amo Jesus Cristo. Jesus é a fonte da minha vida. Essa semana tivemos uma guerra política de 2 homens de peso no Brasil. E as pessoas começaram a defender um ou outro, né? Eu sou 100% A, sou 100% B. Eu quero dizer uma coisa, Jesus é 100% você.
Ele morreu por você. Ele padeceu por você. Ele se entregou por você. Defenda Jesus, irmãos. Fale de Jesus como você tem falado da política. Coloque Jesus na sua rede social como você tem colocado políticos na sua rede. Não sou contra ninguém exercer a sua cidadania. Eu exerço a minha cidadania. Eu voto. Política. Tem aqueles que a gente gosta e aqueles que a gente... Não estou dizendo isso. Estou dizendo, fale de Jesus. Use a sua rede social para falar da obra redentora de Jesus na sua vida, na vida da sua família, em nome de Jesus. Olha só, sobreexcelente traduzido, de uma forma extraordinário. Sobreexcelente aqui quer dizer extraordinário, a extraordinária grandeza do seu poder. Sobre quer dizer algo excelente, algo que está acima, algo extraordinário, grandeza, fala de magnitude de poder. Eu grifei aqui em vermelho, logo a repetição desse termo indica que apenas o maior de todos os poderes realizar a transformação e a salvação do homem. Porque tem pessoas que falam, fulano tem que morrer, fulano tem que ir para a cadeira elétrica. Porque o amor dele vai até um certo ponto. Isso é compreensível. Não, fulano não tem mais perdão. Mas se você olhar com o amor de Deus, entenda uma coisa, é uma maneira sobreexcelente, é extraordinário, é grandioso. Não foi por todos. O amor de Deus, o poder de Deus que opera em nós, isso é de uma forma grandiosa. Olha só, em que somente um poder tão grande assim pode operar, concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Nós somos salvos pelo poder extraordinário de Deus. Não é porque somos bonzinhos, não é porque cantamos bonito, não é porque damos dízimo, não é porque a minha igreja é grande ou porque a minha igreja é pequena, não é porque a minha igreja é de madeira ou de granito. Não. É porque o amor e o poder grandioso de Deus é o único poder capaz de salvar um pecador. Paulo diz que o salário do pecado é a morte, estamos condenados à morte. Somente algo grandioso, sobreexcelente, poderia mudar essa história. Estamos condenados ao inferno eterno, por causa dos pecados, dos erros. Mas o amor extraordinário de Deus, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Entenda isso, gratuito. Hoje se vende luz, se vende palestra, se vende explicação, se vende tudo. Mas a maior grandeza do mundo de dar vida foi de graça. O amor de Deus por mim e por você é de graça. Compramos todas as coisas, mas a salvação é um ato divino, sobreexcelente, de graça. Somente quem ama dá de graça. Somente quem ama diz, olha, eu dou. Qual o preço? É o meu amor. O que eu tenho que pagar? É só aceitar o cálice da salvação. Sobreexcelente. Só algo tão poderoso para nos resgatar do império das trevas. Só o amor de Deus, só o poder de Deus é capaz de fazer uma prostituta como Maria Madalena
ser um exemplo de fé. Um homem como Pedro, um pastor de uma igreja. Só esse poder sobreexcelente fez de mim e de você cidadão do céu. Aleluia. Glória a Deus. Dá vontade de correr aqui. Dá vontade de sair gritando. Deus me ama. Depois que acabar a live, não agora, tem um hino do Thales Roberto. Deus me ama. É lindo. Glória a Deus. Olha só o ponto 2, a força do seu poder. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz o uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra quer dizer eficácia. Sinaliza a ideia de poder em atividade. Segunda expressão, força, que vem de intensidade. Oh, Deus maravilhoso. E finalmente, que diga o poder inerrante de Deus. Então vou tentar pegar aqui, olha só, né? A força do poder divino quer dizer uma operação, uma eficácia, uma força de uma intensidade incalculável, por inerrante, sem erro, sem falha, seu poder. Então o que Deus opera em nós é algo eficaz. O que Deus opera em você não está em teste, não está em análise, mas é intensa e é infalível. Você não é um projeto que está em teste. Você é um filho por adoção que deu certo. Você não vai dar certo. Você é uma obra perfeita de Deus. E através dessa operação em Cristo, Ele fez uma obra eficaz em nós. Amém? Olha só. Paulo apresenta exemplos irrefutáveis da força e seu poder. Agora, olha os exemplos que Paulo usa sobre a eficácia do poder de Deus. A ressurreição de Cristo. Ninguém ressuscitou Cristo. Ele mesmo se ressuscitou. E assim é nossa esperança. Olha só. A sua ascensão à direita de Deus nos céus. Terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Primeiro, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E assim como Ele, nós ressuscitaremos. Pastor, mas como é que nós vamos ressuscitar? Irmão, a cabeça, Ele ressuscitou. Uma promessa que vai acontecer, ela já aconteceu. Ele provou a força do seu poder. Aquele que estava morto, vive e reina para todo sempre. Pastor, mas que história é essa de promessa aí? Que nós vamos ser arrebatados. Olha só, lá em Atos dos Apóstolos. Os discípulos, olhando para ele foi subindo aos céus. Foi subindo. E aqueles discípulos começam a olhar para cima, cadê Jesus? E aparece anjo dizendo, ei, o mesmo que vocês estão vendo subindo, é o mesmo que há de descer. Não é algo que vamos ver, é algo que nós temos provas. Lucas escreve Atos dizendo, olha, com provas irrefutáveis. Nós estamos falando de um historiador. Um historiador falando, olha, a ressurreição de Jesus, o que eu estou escrevendo aqui, são coisas irrefutáveis. Olha só que coisa gloriosa. E a sua elevação ao domínio. Lembra de Paulo em Gálatas? Paulo em Filipenses? Toda. Romanos 8, 31.
Lembra quando Paulo foi: quem diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. Aí ele fala: morte, peste, fome, nudez, potestade, principado. Ele vai enumerando coisas que são mais fortes do que nós. Mas todas essas coisas tem que respeitar o domínio de Cristo. A enfermidade é um nome, e o nome de Jesus está acima da enfermidade. Demônios é um nome, e o nome de Jesus está acima dos demônios. Eu creio, Covid-19 é um nome, e Jesus está acima da tribulação, angústia, medo, dor, depressão, nomes, e o nome de Jesus está acima de todos os nomes, sobre, excelente, extraordinário, eficaz. E Jesus continua curando todas as enfermidades. Jesus continua sendo a força e o poder da igreja. Glória a Deus, glorifique a Deus. Glorifique a Deus por esta palavra. Glorifique a Deus por esse momento. Glorifique a Deus por sua vida. Oh Deus maravilhoso. Terceiro ponto. Diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Neste ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus aos crentes. Cristo primeiro, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitado dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Não tema a morte, tema viver sem Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. João 11. O primeiro ponto aqui, Cristo, as primícias dos que dormem. Ele foi o primeiro que morreu, que ressuscitou a si próprio. Pastor, mas no Antigo Testamento fala de mortes, mas homens que morreram e voltaram a morrer. Lázaro foi ressuscitado, mas você não vê Lázaro por aí. Passou-se 2000 anos. Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro está morto. Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, está à destra de Deus, vive e reina para todo sempre. Cristo, assim como ele ressuscitou aqueles que estão mortos em Cristo, também ressuscitarão para viver eternamente com Ele. Há 2 mortes, ou melhor dizendo, 2 ressurreições na Bíblia. A primeira ressurreição são dos salvos, no dia do arrebatamento. A segunda ressurreição será para o juízo final, onde todos que ressuscitarão na segunda irão para o inferno com o diabo e os seus anjos. Quando eu sou chamado para pregar culto fúnebre, eu não deixo de falar uma verdade. Geralmente nós temos pessoa chorando em volta de uma pessoa e fala: nós vamos encontrar um dia. Eu preciso dizer uma verdade para você.
Quem dera se todos fossem para o mesmo caminho, nem todos irão para o céu. Se você tem um pai crente, uma mãe crente, um marido crente, uma esposa crente, e essa pessoa faleceu, se você quer encontrar ela um dia, siga o mesmo caminho. Porque há caminhos que levam o homem para o céu e há caminhos que levam o homem para o inferno. Então escolha o caminho. E a pessoa que você ama tanto, que faleceu, olha o caminho que ela seguiu. Porque nós não iremos para o mesmo caminho, a não ser aqueles que estão em Cristo, céu. Aqueles fora de Cristo, inferno. É uma dura verdade, mas como diz o termo, é uma verdade. Segundo ponto, Cristo elevado à direita de Deus. Olha só, Paulo endossa nossa participação, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a nossa ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Então, assim como Cristo ressuscitou, assim como Cristo subiu aos céus, olha só, nós também subiremos. De que forma? O arrebatamento da igreja. A nossa ascensão aos céus se dará de dois modos. Primeiro, aqueles que estão mortos ressuscitarão e serão transladados. Nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados. Tanto os mortos em Cristo como os vivos em Cristo não ficarão para trás, subirão aos céus. Pastor, então quem vai ficar? Quem não é eleito. Quem vai ficar? Quem não é lavado e remido pelo sangue. Quem vai subir quem é eleito. Vai subir quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, assim como Cristo foi elevado aos céus, nós também, que seremos elevados ao céu. Então, a iluminação das bens espirituais começa aqui. Primeiro, a ressurreição dos mortos. Segunda verdade, assim como Cristo subiu aos céus, nós também subiremos aos céus. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa gloriosa. Perguntar qual é a bênção. Fala assim, eu serei ressuscitado em Cristo se eu morrer. Segundo, subirei aos céus com Cristo. Passou em terceiro, olha só a coisa gloriosa. Cristo exaltado sobremaneira, uma maneira excelente, uma maneira extraordinária. Olha só, neste ponto Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado, poder, potestade, domínio e todo nome que se nomeia. Preste atenção aqui. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Olha só, presta atenção aqui. Primeiro, que Deus fez Cristo cabeça da igreja. Se Cristo é vencedor e ele é o cabeça da igreja, a igreja é vencedora. Se Cristo está acima das enfermidades, dos problemas, dos demônios, e ele é o cabeça da igreja, a igreja está sob essas coisas. Olha. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Aleluia. Então, nenhum poder terrestre, nenhum poder celeste, nenhum poder do bem, nenhum poder do mal tem força contra a igreja de Cristo. Entenda uma coisa, individualmente, uma coisa. Quando fala igreja,
É o conjunto de todos aqueles salvos em Cristo Jesus. Há um texto bíblico que diz, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Quer dizer, o inferno prevalece de maneira nenhuma, porque Cristo é o cabeça da igreja. O inferno vai triunfar contra a igreja? Jamais. Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos vencedores. Não porque o pastor, né, tem gente que o pastor rebelia, somente. Ei, o cabeça da igreja não é pastor Daniel. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. A palavra de Deus é nossa bússola, nosso guia. Glorifique a Deus por sua salvação. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. A igreja vai seguir triunfante e vencedora. Sabe por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Quantos de nós, quantas igrejas são caluniadas, perseguidas? Eu sou pastor há 9 anos. Sou novo convertido a Cristo há 20 anos. E quantas calúnias eu vejo, irmãos? Que machuca, dói. Pessoas que nunca me viram, não me conhecem, falam tantas coisas horríveis de pastores. E o que mais dói às vezes é quando crentes que nos conhecem compartilham. Mas por que a igreja ainda está de pé, o cabeça da igreja? Aleluias. Somos atribulados às vezes, mas não vencidos. Passamos por angústias, tribulações, dores, sofrimentos. Mas por que a igreja ainda está de pé? Porque o povo ainda está de pé. Porque Cristo é o dono da igreja. Há 9 anos eu falo para a congregação, pode ter 3 membros ou 100, todos são de Cristo. Pastor não tem ovelhas. Pastor cuida de membros que não são seus, não são meus, é de Cristo. Você é mais do que vencedor, meu irmão, minha irmã. Se entrega a Cristo. Se entrega a Cristo. Eu vou ler a conclusão e eu quero a sua atenção para essa conclusão. Olha só que coisa importante. Eu dou uma dica a você. Depois pega essa conclusão, se você tem na sua revistinha, se você quiser o slide eu mando, coloca no seu perfil ou status da rede social, que seja o WhatsApp, Facebook. Vamos fazer ação de graça, vamos dar glória a Deus, vamos deixar o mundo saber a razão da nossa alegria. Olha só coisa gloriosa. Embervecido, que se encontra em estado de elevação, com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação. Creio. Aleluias. Glória a Deus. Paulo, no capítulo 1 de Efésios, ele do capítulo, versículo 4 até o versículo 14, nós temos um louvor de exaltação a Deus. Paulo exorta os crentes a adorar a Deus. Eu te convido a adorar a Deus.
Louve a Deus. Muitas congregações estarão fechadas hoje. Diferente dos supermercados, dos açougues, diferente dos estacionamentos, diferente das bocas de fumo. E é compreensível. Mas não deixe de adorar a Deus. Não deixe de buscar a Deus. Há pessoas que hoje vão procurar o suicídio. Há pessoas que hoje vão se entregar a algum tipo de drogas. Há pessoas que hoje serão assassinadas. Há pessoas hoje, que vão passar por sofrimentos que eu não sei nem expressar ou falar. Então, em Evangelho, anuncie o Evangelho, coloque um sorriso nos seus lábios, coloque um hino na sua boca e diga para as pessoas que não é o fim, que existe um Deus que nos ama, que nos protege, que nos guarda. Hoje sim, hoje é o dia de falarmos do amor de Deus ao nosso próximo. E vidas que iriam cometer suicídio não vão cometer. Vidas que iriam para as drogas hoje não vão para as drogas. Sabe por quê? Nós aprendemos a iluminação das riquezas espirituais. O Evangelho é poderoso para libertar, para transformar vidas. Então, em nome de Jesus, coloque o sorriso no seu rosto. Excelente. Cristo está acima. Pastor, eu estou enfermo. Cristo está acima da sua enfermidade. Pastor, eu estou em análise e não saiu meus R$600. Cristo é provedor. Ele faz pessoas comer com a despensa vazia. Ele envia, Ele manda, Ele sustenta. Nós temos Cristo, que está acima de todos e de tudo. Se entregue a Cristo nesta manhã e fale de Jesus hoje às pessoas. Não dê uma desculpa, dê um jeito. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Eu preparei um slide e no slide, né, nós não tem como expressar todo esse slide. Então você que quer esse slide, essa lição de hoje, é totalmente grátis, de uma forma dinâmica. Nós temos interação com o professor, dinâmicas. Então é só você me pedir pelo Message ou pelo meu canal do YouTube ou pelo WhatsApp. Eu estarei mandando para você de uma forma gratuita. Amém? Quero louvar a Deus por sua vida. Quero encerrar essa aula. Glorificar a Deus por todos que estão participando dessa gloriosa lição. Você que ficou do começo até o fim, você que chegou no meio, você que vai assistir depois. Eu quero ler o textual para nós encerrarmos. O textual nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu vou orar com você nesse momento. Nós estamos em guerra. Uma guerra espiritual. Só vamos viver no mundo físico, no mundo material,
se pararmos de olhar com os nossos olhos e passarmos a andar por fé. Os nossos olhos nos veem uma crise. Os nossos olhos nos fazem enxergar uma pandemia, desemprego, angústia, peste, fome, traição. Mas a nossa fé, nos faz enxergar cura, portas de emprego se abrindo, pessoas sendo libertas, transformadas. A nossa fé nos faz enxergar o arrebatamento. O arrebatamento. Maravilhoso Deus, a quem nós somos gratos por esta manhã. Eu intercedo por aqueles que estão me ouvindo e aqueles que irão ouvir depois. Que eles recebam o Teu Santo Espírito. Para que eles compreendam, meu Deus, quão grandiosa é a Sua obra em nossas vidas. Que eles recebam sabedoria e a revelação da Sua graça. Eu ministro a cura, a unção e a libertação. Aqueles que estão angustiados, depressivos, entristecidos, que encontre, meu Pai, a paz. Que encontre um crente do lado, com fé, com alegria. Sobre esse, a salvação em Cristo Jesus. Amém. Receba a cura, receba a unção, em nome de Jesus. Quero agradecer o Diácono Jean, a Grazileia, Grazilei, Mãe Helena, Pastor Estênio, Pastor José Rosa, a irmã Hilda, Vitor, a irmã Hilda sempre assistindo a gente, a Leia, uma pessoa querida, um abraço para o Mauro, Pastor Ezequiel Bernardo, o Ivan, minha irmã Thelma, a Leandro Nadai, Ana Thompson, enfim, todos que estão assistindo, compartilhe se você gostou. Daqui a pouco vou colocar essa aula no meu canal do YouTube. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Pastores, se o templo ficar fechado hoje, faça alguma coisa para os membros, liga para eles, faça visita, manda mensagem. Amém? Se possível, não deixe de cultuar a Deus. Não deixe de adorar a Deus. Forte abraço a todos.